Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do branding e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast. Aquele podcast que você adora, que eu sei, que você ama, que você tá viciado, que você tá maratonando. Hoje a gente tem um tema muito bom, que veio derivado do Enquadro Podcast, que eu gravei com a Isabela Matti na semana passada. Isso me deixou pensando, e eu resolvi fazer esse episódio. Mas antes de revelar o tema dele, vamos àquela introdução que vocês já conhecem. Se você chegou por aqui, através do link de um amigo, seja bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira, eu tenho 13 anos de experiência em construção de marcas muito queridas nesse Brasil, e a ideia do Branding em Tudo Podcast é justamente compartilhar esse aprendizado do que eu vivi e do que os meus convidados viveram. Hoje o podcast estou eu sozinho, mas logo menos tem convidados novos que você vai poder aprender com eles também. Sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Hoje é um episódio mais intimista, é um episódio mais contemplativo, um episódio mais reflexivo. Hoje é um episódio que vai falar desabafos do branding. Por que eu tô resolvendo fazer esse episódio agora? Estamos no episódio número 32. Ontem abriram as minhas aulas na imersão Branding de Perto na turma 7. Tá incrível. Tem 2 convidados maravilhosos. Cauê Sanches, Head de Marketing da Chili Beans, vai dar aula lá, uma masterclassona babado. A gente tem a Carola Oliveira, Creative Strategist da rede vizinha, que eu não posso falar o nome dela por uma questão de proteção de direitos. Mas você sabe qual é a rede vizinha? Então, pois é, a Carola, ela faz estratégia pra lá. E a Isabela Matti, lá no Enquadro Podcast, ela me fez uma pergunta que me levou para uma outra pergunta, né? Por que a gente vê tanta marca que ainda não possui uma estratégia sólida do ponto de vista técnico mesmo? Marcas que, de fato, tenham uma técnica por trás nessa construção. No BDP eu falo muito sobre a importância de você ter o seu sistema de identidade de marca, de você ter clareza dos seus atributos funcionais, emocionais, você ter tantas coisas que, de fato, compõem uma estratégia de marca bem consolidada. E por que a gente ainda vê profissionais, marcas, agindo de maneiras muito júnior, muito amadoras? E a Isabela me fez essa pergunta, né? O que me levou a querer criar conteúdo sobre branding? Se era uma questão de não ter esse conteúdo disponível no mercado, ou justamente por enxergar que tem pouca técnica disponível no mercado, eu também quis trazer um pouco da minha experiência. E o meu desabafo, gente, é que eu tenho sentido, não vocês que estão aqui, porque vocês estão ouvindo o Branding em Tudo Podcast, vocês me acompanham no Instagram, vocês provavelmente também já são os meus alunos ou já foram os meus alunos, e vocês têm um comportamento diferente, porque vocês escolheram investir na carreira de vocês. Mas o que eu tenho visto durante esse tempo, né, já são quase 13 anos trabalhando, 2 anos criando conteúdo sobre branding, e eu vejo que existe uma certa preguiça, gente, das pessoas que hoje ocupam espaços no mercado, de continuarem se atualizando, continuarem estudando, continuarem, de fato, querendo construir uma base sólida, uma base tecnicamente sólida como profissional, para fazer uma entrega bem feita. E isso me entristece um pouco, por isso que o tema de hoje são desabafos de branding, porque eu tenho sentido uma certa preguiça, né? Eu tenho sentido, quando eu olho, assim, até quando eu atendo alguns clientes em si, que eu vou conversar com o time de marketing, eu falo, cara, e aí, né? Como você tem uma marca que tem X anos de existência. Me dá uma olhada, deixa eu dar uma olhada no brand book da marca. E aí quando você pega um brand book, ele é mal feito. O brand book, ele basicamente é um manual de identidade visual. Ele não é um brand book. Ali é só explicando como você aplica a marca, como que são as cores, como que é a tipografia e tal. Mas você não tem um brand book falando o que a marca realmente significa. E aí quando você vai olhar, é uma pessoa que tem 10 anos de experiência, 15 anos de experiência. O que me fez uma reflexão lá no Enquadro Podcast também, que eu trago aqui pra vocês, será que essas pessoas, elas entenderam que com 10, 12 anos de experiência era necessário parar de estudar porque já existia muita bagagem acumulada para construir isso sozinha? Será que o fato da marca estar indo bem ao longo dos últimos anos sobre a gestão daquelas pessoas faz com que elas não precisem estudar, faz com que elas não precisem construir mais conhecimento e trazer mais referências? Esse episódio tá bem, você tá sentindo o clima? Tem um clima aqui, ó, de reflexão, porque eu tô realmente refletindo junto com vocês. A gravação, ela tá sendo, eu tô na minha casa nesse exato momento, né, no estúdiozinho que eu gravo, e ela tá com essa vibe mais contemplativa mesmo, tá? Não é que eu tô fazendo drama nem charme, não. Mas eu tenho pensado o quanto as pessoas se dedicaram, né, e o quanto também alguns efeitos de pandemia, talvez, fizeram com que as pessoas, elas não conseguissem se dedicar para estudar. Sei lá, enjoaram de comprar cursos online e fazer cursos gravados, ou até estão um pouco fatigadas de informação e conteúdo e as quantidades infinitas de calls que as empresas, de fato, demandam da gente. Eu já tô no mercado empreendendo há 2 anos, eu já não vivo tanto mais isso na pele. Mas eu tenho amigos que trabalham hoje que eles
a reclamação é sempre a mesma, né? Se um dia a empresa quiser me pagar pra trabalhar, eu tô aqui, porque ela me paga pra fazer reunião. Isso é um pouco triste também, né? Um pouco da dinâmica. E eu vejo que, assim, ninguém tá muito interessado em, de fato, aprender, de fato, revisar uma estratégia, ou até defender, junto com sua diretoria, sua gerência, coisas que não vão ser boas pra marca. E eu sinto que tá todo mundo meio cansado também. Acho que aqui esse episódio não é pra apontar culpa, nem colocar, né, fazer as pessoas se sentirem cansadas. Mas é uma das coisas que me fez acabar indo pra educação foi justamente a paixão pelo que eu faço. Sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu adoro falar sobre branding, adoro estudar sobre branding, adoro ficar lendo cases, adoro ficar lendo livros. E algumas vezes quando eu falo com as pessoas sobre David Acker, por exemplo, as pessoas nem conhecem, não sabem nem quem é. Quando eu falo sobre o Brand Identity System, ninguém nunca ouviu falar. Ou a pirâmide de construção de marca do Keller, também ninguém ouviu falar. O Brand Building Equity Model. Quando a gente vai discutir tracking de marca, monitoramento de saúde de marca, ninguém nunca ouviu falar. E você fala, cara, como que uma galera que tá há 15 anos no mercado, bicho, 20 anos na frente de uma marca super legal, não faz isso? E aí eu achava que isso estava restrito a empresas pequenas, mas não é isso. Tem empresa grande também que não tem nada construído, assim, que as decisões ainda são muito baseadas em achismo ou baseadas no histórico. A gente sempre fez isso e tudo isso funcionou. E a minha ideia quando eu gravei o Branding de Perto, ela sempre foi uma ideia de ser provocativa. A ideia do curso sempre foi provocar. O propósito do curso é justamente falar sobre marcas mais humanas e mais responsáveis. A gente passou da fase dos atributos funcionais, afinal todas as marcas já cumprem, e as que não cumprem, pelo amor de Deus, que ano é hoje. A gente tem os atributos emocionais, que as marcas já trabalham com isso também, e a gente agora vai para uns atributos mais focados em propósito e mais focados em transformação da sociedade. As marcas como ativos de transformação na sociedade. Então tem pilares, causas, territórios, discussões sobre minorias, enfim, lugares onde as marcas podem atuar, que já é o próximo step em branding. Mas eu vejo, assim, algumas marcas que nem sabem que precisam fazer isso e que estão sambando lá para conseguir crescer ou não estão nem monitorando. Hoje eu tive um papo com uma pessoa muito querida falando sobre a marca e eu perguntei se vocês fazem pesquisa. E aí esse gestor falou, cara, infelizmente o dono da empresa não acredita em pesquisa. E aí eu falo, cara, como o dono da empresa não acredita em pesquisa? Como que o dono de uma marca forte, que vende bem, não acredita em pesquisa? E aí isso me faz, de novo, ficar no estado reflexivo, porque pesquisa é a essência de tudo quando a gente está fazendo uma marca, por exemplo. Eu estava conversando com o Cauê Sanches, que vai ser o professor da Masterclass especial agora na turma 7, na imersão Branding de Perto, e eu estava comentando com ele, eu fiz, cara, quando eu trabalhei na 99, a gente rodava pesquisa para monitorar alguns atributos de marca, e a gente só criava campanha em cima dos atributos que a gente não performava bem. Quando eu fiz uma campanha com a Natália Arcuri, a gente rodava Brand Lift para entender a efetividade dos anúncios, como que esses anúncios eles performavam, com a Natália, sem a Natália, com a Natália em 15 segundos, sem a Natália em 15 segundos, com a Natália em 1 minuto, sem 1 minuto. E a gente tinha exatamente o controle de dado na mão. A gente fazia teste de criativo. A gente pegava um filme, exibia para as pessoas e testava se elas entenderam a mensagem, se aumentava a intenção de uso do produto depois de assistir, se aumentava a consideração, se aumentava a favorabilidade. A gente testava isso. E aí eu penso assim, cara, por que a gente não tem mais isso? Assim, por que isso não é tão de praxe no mercado? E por que a gente tem uma galera trabalhando meio que no achismo ainda hoje? E aí eu acho que, em parte, a gente tem um certo lugar, como eu vim falando aqui ao longo do episódio, né? A gente tem um lugar mais cansaço também, o mercado, pressão, reunião, métricas que não fazem muito sentido, né? A gente ser cobrado, quem trabalha com brand ser cobrado por vendas. Eu acho que tem um problema meio estrutural aí nessa história, que é justamente a gente não ser entendido como área ainda, não ser entendido como metas, e todo o investimento que a gente pede ou a gente precisa, as empresas enxergam como algo como custo. Como, por exemplo, realizar uma pesquisa de atributo de marca, pesquisa de imagem de marca. Pesquisa de imagem, ela é não só uma grande ferramenta para a gente tomar decisão, como uma ferramenta para mensurar o resultado das pessoas, para que a gente consiga atrelar metas, bônus, etc., em cima de um resultado de pesquisa. E para isso ele precisa ser realizado trimestralmente. Então eu me questiono em que momento a gente também parou de querer estudar. E eu falo a gente porque a inércia ela vem para todo mundo. Eu me disciplino e me forço a estar estudando sempre, principalmente pela natureza do meu trabalho agora, como criador de conteúdo profissionalmente falando. né? Eu tomei uma decisão, acho que eu tinha contado isso pra vocês. Eu tomei uma decisão no final de julho de não atender cliente nos próximos meses, atender só os que eu já tinha na casa, com contratos, óbvio, mas não pegar mais nenhum outro cliente, pra me dedicar uma vida 100% como creator. Hoje, tá como 80-20, né? 80% como creator, 20% em cliente. Então, a natureza do meu trabalho exige que eu estude. Mas antes mesmo de exigir, eu sempre me forcei a estudar, a sempre comprar curso, a sempre estar lendo livro. Eu entrei na Doméstica tem mais ou menos 3 semanas e eu não conseguia parar de comprar curso. Falava, meu pai,
pai amado. Eu já fiz o curso de tom de voz com a Natasha Clark lá, a Brand Voice do Pinterest e da Under Armour. Tô fazendo agora o de criação de conteúdo com o Thiago do Tira do Papel. Comprei um de arquétipos de marca. Comprei um de narrativas de conteúdo e escrita criativa. São cursos, às vezes, de 1 hora, 1h30. Mas já são 4. Quando a gente olha, já são 4 horas de aula que eu tenho que estudar. E é uma das coisas que eu olho e falo assim, cara, eu tô me realizando muito em poder fazer isso pra minha própria marca. Quando eu olho pra mim mesmo, eu falo, bom, agora eu tô cada vez mais fortalecendo minha marca, cada vez mais colocando técnica, cada vez mais entendendo produção de conteúdo a fundo. O que é construir um conteúdo de valor pras pessoas, uma trilha de conteúdo, uma jornada de conteúdo. Eu tava conversando com o Ricardo Perialdo, que é um dos creators do LinkedIn também. A gente se conheceu pelo LinkedIn, marcou um papo essa segunda-feira e eu tava explicando uma estratégia de conteúdo pra ele, que eu tô usando, e ele ficou assim, caramba, eu não tinha parado pra pensar. Ele e a noiva dele. Caramba, eu não tinha parado pra pensar. Que era a estratégia de conteúdo que hoje eu uso, né? Os stories, eles abrem um assunto. O feed, ele contextualiza e dá um pouco mais de conteúdo. E o podcast aprofunda, pela natureza do podcast ter 40 minutos. É um lugar onde eu tenho espaço e voz pra poder falar sobre isso. Então é uma lógica de funil. Topo do funil, stories. Meio do funil, feed, com carrossel ou Reels, e final de funil / extensão de conteúdo, podcast. Isso porque eu ainda não tenho uma equipe tão estruturada. Hoje tem 7 pessoas que trabalham comigo, mas eu ainda preciso inserir e-mail, com newsletter, com curadoria de conteúdo, que eu já quero fazer isso para a base que eu tenho. Preciso desenvolver novos cursos, né? Tenho só o Branding de Perto, que é um curso só. E eu já tenho milhões de temas. Branding para pessoas, branding para varejo, princípios fundamentais de branding. Tem um monte de coisa pra fazer e me falta tempo e me falta também equipe agora, né? Tempo principalmente porque eu fiz essa virada como creator agora e eu entendi que o meu negócio sou eu mesmo. E o meu melhor cliente seria a minha própria marca, criando conteúdo, seja ele gratuito ou seja ele pago. Isso é um movimento recente, de 3 semanas, né? Basicamente, que foi quando começou o programa do LinkedIn. E eu entendi que dá pra eu viver, construir conteúdo e essa ser a minha profissão e isso ser rentável. Mas eu olho pra isso de uma maneira tão natural, assim, tão... Caramba, velho, estudar é necessário. É muito necessário pra mim. E isso torna até a função de branding mesmo como algo que é meio duro, né, trabalhar. Porque tudo bem eu estudar, mas e quando o meu chefe não estuda? E eu vou argumentar com ele, ele não sabe nada. Nada. Não sabe absolutamente nada. Mas ele é o head. E esse head nem sempre está ali porque ele tem a qualificação técnica para estar ali. Algumas vezes é uma questão de política, algumas vezes é uma questão de... tá no final das contas, né, era uma pessoa da área de vendas, acabou vindo para a área de marketing, e aí tá aprendendo coisas novas e ganhou uma promoção, enfim. Mas isso também desmotiva, né? Acho que eu tô refletindo junto com vocês aqui, porque uma vez que seu chefe não sabe, eu falo muito sobre ensinar. Os alunos do BDP, eu falo muito. Termina o curso, o meu último slide é paciência, persistência, treino, ensino, que o meu grande desejo no final é peguem os slides aqui do curso e usem nas suas apresentações corporativas. Vocês vão ter que ensinar o chefe de vocês. Mas ao mesmo tempo, cansa, né? Tem uma hora que você fica meio... Caramba, velho, eu tô estudando pra caramba aqui, tentando fazer um negócio bom. E aí, no final, meu chefe pede uns negócios nada a ver pra poder agradar a área tal, agradar fulano, agradar o VP. E eu penso aqui, como que eu posso te ajudar nisso, cidadão da Galileia? Como que eu posso te ajudar nisso? E eu acho que se eu pudesse, já nessa reflexão que durou metade do episódio, eu sempre gosto de aterrissar, né? Eu acho que se eu pudesse falar pra você como que eu posso te ajudar, eu acho que a primeira coisa é despertar o senso que o conteúdo, na realidade não é nem um conteúdo, o estudo, né? Eu ouvi essa frase uma vez. As pessoas podem te roubar tudo. Sua casa, seu celular, seu dinheiro. Mas o seu conhecimento, ele nunca será roubado. Nunca, nunca será roubado. E isso é uma frase que soa muito forte pra mim. Eu reflito muito sobre ela. E isso é uma das coisas que, quando eu trabalhava no corporativo, eu levava isso muito a sério. Eu tava ali aprendendo com a empresa, aprendendo com as outras áreas, aprendendo com outras pessoas. E uma vez um amigo me perguntou assim, mas você não tem medo? Você não trabalha com medo de ser mandado embora a qualquer hora do momento, qualquer hora da vida e tal? E eu falava assim, cara, eu não tenho medo de ser mandado embora. Porque se eu for embora, boa parte do que está sendo colocado hoje em prática, tecnicamente, de execução, de estratégia, vai embora comigo. Vai embora comigo. A empresa perde quando ela me manda embora. Se essa campanha que está rodando agora está sendo bem sucedida, é porque eu tenho técnica, tenho estudo, tenho estratégia, tenho visão, blá. E se essa pessoa... Pra que ela vai me mandar embora, gente? Eu nunca fui assombrado pelo medo de ser mandado embora. Porque eu sempre quis fazer o melhor em tudo que eu pudesse fazer. E o melhor significava estar sempre cercado de argumento, de conteúdo, de benchmark, de concorrência, de comparação com outros mercados.
mercados, de comparação com outros segmentos, outros países, outras estratégias. Eu sempre fui muito apaixonado pela minha profissão e então eu não conseguia ver, né? Eu acho que eu já contei isso uma vez. Um dos meus VPs lá na 99, que era chinês, ele falou que a gente tinha que patrocinar um campeonato de futebol e eu fui ver, o futebol não era um território de marca da 99. E ele não era um território de marca, a marca não precisava disso do ponto de vista estatístico em awareness, a gente sabia que a marca já estava muito bem servida. A negociação era envolvendo exibição de logo na placa de campo, direito de uso de imagem de jogador por um determinado momento, alguns usos impressos em backdrop para imprensa, etc. E eu fiz uma apresentação, 70 slides, do porquê que a gente não deveria entrar no território de futebol. E eu lembro que essa apresentação foi muito polêmica, porque quando eu apresentei, o último slide era dizendo: eu não recomendo que a gente gaste $2 milhões para entrar nesse campeonato. A gente pode fazer uso desse dinheiro para outra coisa. Segue as opções de outras coisas. E esse VP, ele falou assim: obrigado pela apresentação. Acho que você não deveria ter perdido tanto tempo montando essa apresentação. Ela tá extremamente bonita, extremamente argumentadora, mas a gente vai fazer, porque eu quero. E aí eu me pergunto, quantos profissionais hoje você conhece, talvez fizesse uma apresentação de 70 slides para defender que você não deveria entrar e deveria economizar $2 milhões para poder fazer algo para que realmente a marca cresça do que você precisa do ponto de vista estratégico, né? E isso foi uma das coisas que me cansou no corporativo, gente. Acho que isso é uma coisa que eu não falei também com vocês, assim. O corporativo me cansava nisso, assim. Me cansava muito nessas dinâmicas, né? Caramba, velho, eu só queria fazer o meu trabalho. Só queria fazer um negócio legal. E não quer dizer que eu sempre tô certo. Eu quero que os meus chefes me confrontem, tragam opinião, tragam um ponto de vista, façam um contraste entre o que eu tô apresentando e o que eles acreditam, tragam novas informações, tragam algumas discussões. Mas, pô, essa dinâmica de ter que provar que o que eu tô falando faz sentido. Pô, eu estudei tanto, velho. Fiz um MBA em marketing, 2 anos, fui pra Califórnia, fiquei 3 meses estudando lá, segunda, quarta e sexta à noite. E aí eu vou apresentar uma estratégia e não preciso apresentar pra 10 pessoas. Talvez isso seja uma das coisas que leve a gente a não querer estudar, né? Não querer se reforçar. É quase meio que assim, cara, por que eu vou gastar energia estudando, me qualificando no final pra chegar alguém e cagar na minha cabeça? Perdão aí, não sei se vai entrar como explícito esse episódio, mas... Então eu deixaria pra vocês o primeiro aprendizado, que é justamente o fato de que o conhecimento fica com vocês e nunca vai ser roubado. Acho que uma segunda coisa que eu penso é que tem um senso de autorrealização, né? Eu me realizo demais por saber que eu tô estudando muito e eu entendo de coisas novas, de fenômenos novos, de movimentos novos, de tendências novas. Isso me dá tesão no meu trabalho. É isso que me faz sentir vivo, sentir apaixonado. Quando eu tô olhando o tempo inteiro as coisas. Quando eu tô assim, cara, olha o que o TikTok fez, olha o que a Louis Vuitton fez lá dentro do Fortnite. Olha como a Balenciaga tá fazendo a questão de NFT. Vamos dar uma olhada como o Mercado Livre tá construindo atributo de entrega. Cara, o Mercado Livre comprou um avião pra ser visto como logística. Caramba, velho. Que massa esse movimento. Putz, a gente tá vendo um movimento de anti-branding agora. Marcas que é o de-branding, né? As marcas estão saindo de branding, mas esse também é uma forma de estratégia de branding. Que quando você assume que você não tem nenhum atributo, e seu atributo mais forte é a simplicidade, e você finge que você não tá fazendo marca, mas você tá. Eu tenho essa autorrealização muito fodida, assim, em mim. Muito do caramba, velho. Eu tô estudando, eu tô sabendo, eu tô por dentro. Eu tô ampliando minha visão, tô entendendo como funciona. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu fui estudar marketing digital lá, né? Digital marketing. Não é que eu não sabia marketing digital, eu já trabalhava com isso aqui no Brasil e tal. Mas a minha grande motivação é como os americanos pensam em construir marketing digital. Como que é a técnica, que ferramentas eles usam, como eles se organizam. E isso foi uma das coisas mais profundas, assim, que eu vi muito quando eu morei lá. Tava em São Francisco e eu vi, assim, como eles eram organizados em relação aos criativos que eram feitos, como eram organizados em teste AB, como eram organizados em calendário editorial, como eles eram organizados em relação ao objetivo de marca, funil, a técnica, assim, e eles eram até, usando a expressão em inglês, by the book, né, que eles eram até raízes disso, que às vezes eles eram tão seguindo regra que entrava naquela coisa que eu não gosto, que é o marketing americano, que é: quando eu uso a palavra tal no título, isso converte 3 vezes mais. Quando eu escrevo um título de 12 palavras, isso converte 5 vezes mais. E assim, a gente sabe que segmento muda, base de cliente muda, tudo muda, né? Não é? Mas eles usavam isso como grande regra. Mas eu tinha esse senso de autorrealização. E eu acho que eu queria convidar você a pensar nisso, cara. Você se realiza em ter uma visão ampliada, de conseguir enxergar o futuro e conseguir saber que você está estudando para ser um pioneiro, para entender que você está sabendo primeiro. Não para passar na cara das pessoas, mas pela autorrealização. Falar, caramba, velho, como eu tô me qualificando e me cercando, que eu tô ampliando minha visão de mundo o tempo inteiro. Eu acho que a terceira coisa que eu refleti muito nesse processo aqui junto com vocês é que a gente tem um lado de, se você tá cansado dessa dinâmica assim como eu estava, será que não é hora de fazer um movimento também de carreira?
criar sua própria marca pessoal, construir um pouco mais da sua imagem, talvez até extravasar. Eu não digo talvez nem construir a sua imagem pessoal, mas extravasar dar vazão a isso em outros formatos de conteúdo. Seja gravando conteúdo no seu Instagram, seja escrevendo um artigo para o LinkedIn, seja você dando palestra, dando aula, formatando uma proposta de treinamento, porque as marcas que a gente trabalha, elas impulsionam a gente para isso, né? Quando você fala assim, olha, o Creative Strategist do Branding de Perto, ele vai dar uma aula na USP. Cara, deve ser uma aula boa, né? Vamos trazer esse cara para cá. Você está trabalhando na empresa BDP, mas no final você está rentabilizando o fato de você estar numa marca grande para dar uma aula e você como marca, e você como professor, você como profissional se realizar também. Então eu convido vocês também a pensarem sobre isso. Às vezes existe uma maneira de você ter um projeto pessoal paralelo, quem sabe. O Thiago do Tira do Papel, no curso que eu tô fazendo lá na Doméstica, ele fala muito sobre isso. E isso é muito legal, um caminho de carreira que poucas pessoas têm, né? Ele falava assim, eu sou um designer, acho que é designer, né, a profissão dele. Eu sou um designer, trabalho full time, ou seja, meu dia inteiro, numa agência de publicidade, numa agência de design, mas eu gosto de ter projeto paralelo, que seja nada a ver com o que eu faço hoje, mas ao mesmo tempo tem a ver, mas eu gosto de ter um projetinho que é meu. Não é de marca nenhuma, não é de empresa nenhuma, não é de nada. Então eu acho que isso seria um bom caminho para você que está me ouvindo aqui. Talvez se você tenha as características 1 e 2, né, de querer estar sempre estudando, se realizar nisso, entender que isso te fortalece como profissional, como marca profissional mesmo, você extravasar isso num projeto paralelo, um projeto que é seu. Tem muita gente ruim fazendo conteúdo hoje. Muita gente. Isso significa que existe espaço para muita gente boa construir conteúdo. E essa gente boa é você que está aqui ouvindo. Porque se você está ouvindo e chegou até aqui, você realmente está querendo construir uma pegada diferente na sua carreira. Você tá me conhecendo, me segue há um tempo, há 1 ano, 2 anos, 6 meses, escuta os episódios, maratona. E eu não digo que para todo mundo empreender, porque empreender não é para todo mundo. Eu falo que em todos os lugares que eu vou, assim, empreender para mim nunca foi um sonho. Eu sempre sonhei em ter as minhas próprias coisas. Isso aconteceu. Eu não sou um dos 80% dos brasileiros que empreendem por necessidade, né? Do tipo, putz, eu preciso empreender porque eu preciso ganhar dinheiro, não. Ou não é porque eu não consigo emprego, ou coisas do tipo, né? Aí você começa como MEI ou autônomo, depois você segue a vida. Entrei ali na parcela da população que empreendeu por vocação, que queria fazer um negócio diferente, porque estava cansado do mercado que tinha estrutura e privilégio para poder fazer esse movimento. Contei isso para vocês também, né? Eu tinha uma reserva de emergência criada na época da Me Poupe, com o salário de diretor que eu tinha. Quando eu fundei a minha empresa, se desse tudo errado, eu tinha uma grana para pagar meu boleto, meu aluguel. As coisas estavam todas definidas ali. Então eu acho que tem um lugar aí que, se for o seu caminho de empreender, maravilha. Se você estiver cansado, te convido a vir junto com essa galera, porque existe uma outra forma de trabalhar incrível, que você pode ser feliz. Isso não quer dizer que você vai trabalhar pouco, tá? E aí, dando só um spoiler, hoje, nesse exato momento, dia 26 de agosto, estou gravando esse episódio, eu tô fazendo parte do programa de aceleração do LinkedIn, tô abrindo o carrinho da minha próxima turma, que vocês estão ouvindo, o carrinho abriu ontem, né? E tô criando conteúdo para o Instagram e estou criando conteúdo para o podcast. Hoje, do ponto de vista de produção, eu tenho 4 conteúdos num projeto para o LinkedIn, que é o Humaniza B2B, que é construção de marcas mais humanas e responsáveis no B2B. Eu tenho um conteúdo de análise e ensino de branding no meu Instagram, que são 5 conteúdos por semana, de segunda a sexta. O Branding Tudo Podcast é gravado terças e quintas. Terças somente áudio, quinta áudio e vídeo. Eu ainda tenho cliente, eu ainda tenho que estudar, ainda tenho que ler sobre o que está acontecendo, tenho que me manter atualizado e eu tenho que ter vida. Sair, encontrar os meus amigos, gastar o dinheiro que eu recebo, né, de certa maneira, ser feliz, descomprimir para que eu tenha cabeça para toda semana estar gravando. Então não sei se vocês fizeram uma conta mental aqui, mas vou trazer a conta, né? Então estamos falando de 4 conteúdos do LinkedIn, 5 do Instagram, são 9 conteúdos. Estamos falando de um podcast na terça, de 40 minutos, ou seja, 10 conteúdos, mais um podcast na quinta, ou seja, 11 conteúdos. 11 conteúdos toda semana. Eu estudo porque eu amo, porque eu gosto, porque me realizo, mas eu também preciso fazer isso. Então eu queria te convidar, no finalzinho desse episódio, a estudem. Estudem. O mercado está precisando de gente muito boa. Realmente tem compromisso em construir uma marca legal, para quem é de branding, claro. Uma marca mais humana, mais responsável. Pensa que você, como gestor de uma marca, num papel de decisor, você vai conseguir mudar uma sociedade, mudar um comportamento, mudar uma forma de enxergar o mundo, um ponto de vista, através de uma ação que você, como gestor da marca, escolher para que a sua marca defenda como território. Se isso não te dá tesão, eu acho que é bom você rever, porque se só é uma questão de dinheiro, isso não vai durar muito. Mas se isso te dá tesão, você saber que você pode questionar um padrão através de uma campanha de publicidade que a sua marca hoje defende um território ou algum tipo de causa. Eu acho que você deveria já pensar nisso. Eu falei A, né? Então vamos falar B agora. B, eu queria te convidar a pegar o que você tem hoje na mão de salário ali, de
e separar uma grana pra comprar livro, pra comprar curso, cara. Compra um cursinho aí de 2 horas, 3 horas, 5 horas pra estudar, porque o conhecimento vai ficar com você. Se você entrar numa pegada de construção de marca mais humana e mais responsável, assim como eu, você vai entrar numa questão de propósito, né? Tem um propósito como profissional de usar a marca que você trabalha hoje pra construir algo melhor pra você e pro mundo. E isso é bom do ponto de vista do seu case como profissional, mas isso é bom do mundo que você vive e do mundo que a gente vai deixar para outras pessoas. Então isso é incrível. E aí obviamente, eu vou falar para você estudar junto comigo na turma 7. Se você quiser, na Imersão Branding de Perto, começou ontem as matrículas, dia 29. Hoje você tá ouvindo dia 30. Se você quiser, galileonogueira.com/bdp. São 8 horas, né? Tem masterclasses, tem tudo mais. E eu garanto que você vai sair apaixonado por branding. Assim, são mais de 300 alunos formados. Não vou fazer o jabá aqui não, eu estou fazendo no final do episódio. Se eu fosse usar técnicas e gatilhos, eu tinha feito no início, no meio, no final de novo, mas de verdade, assim, eu acho que se você é apaixonado pelo tema ou quer se apaixonar pelo tema porque você veio de um lugar onde você me viu falar com esse olhar apaixonado, vambora que são 8 horas de aula, rapidão, passa voando, é um mês de curso. São aulas que são liberadas toda semana, né? Todas as segundas libera aula. A gente tem aula com o Cauê Sanches, Head Marketing da Chili Beans, e tem Carol Oliveira, estrategista criativa da rede vizinha, que a gente não pode falar o nome. Então, te convido pra ir lá, cara. Se não for o seu momento, por uma questão de grana, por uma questão de agenda, vem comigo. O conteúdo que tá no Instagram, o conteúdo que tá no LinkedIn, o conteúdo que tá aqui. Se você juntar tudo, transcrever isso no e-book, vai que vai. Você tem conteúdo à torta e direito pra estudar durante uns 2 anos, eu acho. Só de podcast a gente tá falando de 32 episódios. Cada um tem meia hora, já vê quantas horas de aula aí você pode ter. O Instagram, cara, tem quase 900 posts, assim. Metade deles é sobre branding, uns 400. Então, vai que vai. Você vai aprender muito. Beleza? Esse episódio foi um pouco mais reflexivo. Também foi um teste para entender se vocês gostam de refletir comigo ou se é um formato que eu não deveria não estar mais aqui. Eu vou olhar os números, principalmente o número de retenção. Se você chegou até aqui é porque você refletiu junto comigo. Mas eu queria trazer um pouco de um formato novo, um pouco mais editorial, pra gente falar de desabafo do mercado, sabe? Sabe aquela mesa de bar que a gente senta, você, seu par, seus pares, né? E você fala, porra, tá foda. Essa é a ideia desse episódio, beleza? Eu quero deixar um abração, forte abraço. Um abraço apertado, já que você tá aqui comigo refletindo e falando das lamúrias, né? Mas dizer pra vocês também que eu tenho muito orgulho, tá? De quem tá estudando, quem tá querendo construir um mercado mais legal, uma sociedade mais legal através do trabalho. E eu imagino que você é uma dessas pessoas, tá bom? Um abração e vejo vocês no próximo Branding Todo Podcast. Se você gostou desse episódio, por favor, 5 estrelinhas pra eu saber que você gostou. Que se você não gostou, se você der 1 estrelinha, eu não gravo mais formatos assim. Deixa o meu desabafo pros meus amigos, desabafo pra galera do meu time. E mandar pra 3, no mínimo 3 amigos, pra que você não perca o seu passaporte cidadão da Galileia, beleza? Agora eu vou, um abraço e até a próxima semana. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GalileoNogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.